Eu ainda não saí do início da história do Honkai. Pode desinstalar já, mano. Nem precisa jogar, velho. Depois você assiste o vídeo da Alana explicando. Aí você vai entender, velho. A Alana vai fazer um vídeo de 3 horas explicando a história completa de Honkai Star Rail. É que, na real, a história de Honkai é curta. A única história, de fato, do personagem principal é... Por algum motivo desconhecido, ele optou por fazer parte de um experimento. A Kafka, que antes era aliada dele, é quem auxilia a fazer esse experimento, que é colocar o Stellaron. O Stellaron, ele é um poder da supernova. Como que é o nome dela? Da Selenova. A Selenova, ela é uma das Lords da Destruição, que seguem o caminho da destruição. E aí o Stellaron, ele é considerado o câncer dos mundos, porque ele acaba destruindo os mundos. E a nossa personagem, por alguma razão, fala, não, coloque isso aí dentro de mim. Perde toda a memória. E isso tudo acaba por acontecer na estação da ERTA, Estação Espacial da ERTA, que está sendo invadida pelos caras lá que eu esqueci o nome, Matéria sei lá das quantas, que é também do povo da destruição. Ela acaba calhando de se encontrar com os Trailblazers, que são os desbravadores que navegam entre planetas, mundos, histórias, pelo caminho de Akville, que é o caminho do desbravamento. E quem segue o caminho do desbravamento não necessariamente precisa ter o poder do desbravamento. O desbravamento, ele opera com vários caminhos, tá ligado? Ele é meio que uma atitude perante o mundo, assim por se dizer. Acho que seria legal falar dessa forma. Aí ela acaba ajudando eles, como ela não tem nenhum lar, os Trailblazers aceitam ela de braços abertos. E aí ela vive essa aventura para tentar se descobrir, se achar e compreender o que esse Stellaron tá fazendo no corpo dela. Essa é a história da personagem principal. É curta. Acontece que, como eles são desbravadores, eles passam por diferentes mundos. Então o jogo, ele vai fazer você aprender a história desses mundos, dessas pessoas, dessas vidas. Porque é isso que é desbravar. Tá ligado? Entendi. E, obviamente, acho que no final tudo isso vai se concluir de alguma maneira ao que o roteiro fala. Sabe o Eren, de Shingeki no Kyojin? Sei. Pega quase que a mesma ideia. O cara que a Kafka e a organização que eu esqueci, os Caçadores de Stellarons, que é a organização, né? Que o nosso personagem fazia parte antes de perder a memória. Eles seguem um cara, que agora eu não vou recordar o nome, que ele meio que é tipo um escravo do destino, tá ligado? Ele consegue ver o destino, ele consegue ver o roteiro do mundo. Então ele sabe que a gente vai enfrentar o cara da destruição. Ele meio que cria um roteiro, ele manda pessoas fazerem modificações ou concluírem roteiros que ele vê que ele meio que consegue ver e tal. Entendi. Então no final, provavelmente a gente vai ter que batalhar contra o cara da destruição, só que a minha opinião é que provavelmente vai ter toda uma moral por trás. Porque faz sentido, tá? Faz sentido existir o cara da destruição. O que faz sentido? O Aion da destruição... Aion são tipo deuses. Esses deuses, eles são caminhos. Caminhos dão poderes a quem segue esses caminhos. O Aion da destruição, ele é literalmente o que fala, ele quer destruir. Então, os lords da destruição que estão abaixo dele, cada um deles é direcionado a um outro deus. Então, a Selenova é direcionada a um deus XYZ. A Fantilha é direcionada ao deus da caça. Eles são meio que... Como que é a palavra? O prelúdio para a destruição desses outros caminhos. E querendo ou não, meio que precisa ter... Sabe o quê? Porque é legal esse caminho da destruição? Porque o próprio Aion da destruição tem um cara que quer destruir ele. Porque não faz sentido o Aion da destruição querer destruir deuses, mas ele não ser destruído. Tá ligado? Ele não ter alguém que também vá pra destruir. Ele tem um cara, que é o cara do Fainon, agora da nova história, que ele quer se vingar contra esse Aion da destruição, o Nanook. Acabei de lembrar o nome dele, Nanook.
Tá. Então, eu acho que isso é muito legal, porque isso demonstra de uma forma, ou pelo menos me dá a impressão, que o motivo, as razões ou a filosofia que leva a Nanook a existir, ela é uma filosofia que ele realmente tá em prol dela, porque nem mesmo eles escapa a essa ideia. E por que eu acho legal a destruição? Porque tudo precisa ser destruído um dia para poder reerguer-se novamente. O universo, ele é assim, ele cria e destrói. E da destruição ele cria novamente. É o ciclo sem fim, né? Como já diria É o ciclo Rei sem Leão. fim. Exatamente. Então é muito interessante esse caminho, é muito interessante a gente estar indo contra ele, porque eu acho que ao final das conclusões da história, eu sinto que a gente não vai exatamente contra ele. Entendi, Como? Não entendi. sei. É É bem legal, é bem interessante. legal. É interessante. É bem filosófico, Matheus. Se não fosse o fato de você ter que jogar diálogos e tu pudesse só ler isso num livro, você ia curtir. Cara, com certeza. Porque, tipo, eu adoro a história de Assassin's Creed 4, só que eu li ela no livro. Eles deviam fazer livro da história do Honkai, mano. Deviam. Deveriam. A história de Warcraft que tem nos livros, cara, é uma lore incrível também. Eu tô louco pra comprar do Diablo, pra poder ler também. Porque eu adoro essas histórias resumidas em livro, num romance, assim, porque é muito bom de ler. É, então. Isso me lembrou a Gwenpool tava no. A Gwenpool? Por que a Gwenpool? Não sei o que é que eu impu. A Gwenpool? A Gwen? É Homem-Aranha. Ah, A Gwen, o Pool é por causa do Deadpool. entendi, É a entendi. Gwen, que é do Homem-Aranha, só que ela é uma versão do Deadpool também, assim por se dizer. Ela, tal qual o Deadpool, ela consegue sair, quebrar a quarta parede. Entendi. Arcano 13? Não peguei. Eu também não peguei Arcano 13, mas eu não entendi o porquê Gwenpool, nem porquê Arcano 13. É, também não. Alguma parte da Cara, história mas é deve muito ter bom, lembrado. é muito filosófico. E aí, Lana, por que você não se oferece na Royo pra escrever o livro de Honkai? A Bíblia doido? de Honkai. A minha vida ia se resumir a isso, cara. Eu ia terminar no meio da minha morte. A história já não tá pronta? É muita coisa! E não é só do Honkai Star Rail, porque aí teria que falar do Honkai Impact, talvez até do Honkai Gakuen, pra entender o porquê que existem diferentes mundos e realidades. Ah, então você pode fazer pique a Bíblia mesmo. Você escreve um dos livros. Não, Aí depois alguém obrigada. compila tudo. Eu pagaria pra eles juntarem uma equipe dos roteiristas e fazer. Nossa, se eu for milionário um dia, eu vou fazer isso, sem brincadeira. Eu vou chegar com a proposta. Cara, vocês não querem produzir livro? Não da história que acontece no jogo, mas da lore, tipo, do jogo. Das ideias. Nossa, eu pagaria, cara. Eu sem brincadeira. Eu daria, se eu tivesse bilhões, eu daria bilhões pra fazer isso. É muito bom. O Arcano 13 no tarô. Ah, é o tarô. É a carta da morte que simboliza a transformação e o fim de ciclos. Ah, tá. Ela representa a necessidade de deixar o que não serve mais para dar lugar a algo novo, seja no âmbito pessoal, profissional ou emocional. Apesar do nome, seu significado é frequentemente temido, mas na verdade indica uma grande mudança positiva que virá da conclusão de uma fase. É exatamente isso. Eu acredito que a gente pode entender que realmente é isso que a destruição, ela meio que ela faz, sabe? Eu gosto do caminho da destruição, eu não desgosto não. É que as pessoas que seguem ele são meio excêntricas, né? Pô, normalmente nas histórias é, né? Tem pessoas excêntricas seguindo esses caminhos teoricamente obscuros. Ah, não, todos os caminhos têm pessoas excêntricas. A comunidade fala que existir emanadores, que são meio que semideuses, é a coisa mais errada no universo da Roi, porque é sempre um pior que o outro, mano. É uma emanadora que é fanática pelo conhecimento, super excêntrica, que tem uma estação espacial em homenagem a ela, que criou um montão de bonecos iguais a ela e que vive eternamente, sei lá o quê. Aí a outra emanadora é uma emanadora que perdeu as memórias, perdeu o seu planeta natal, as pessoas que amava, e agora está numa busca constante para matar, aniquilar a inexistência. Como você aniquila a inexistência, Matheus? Para aniquilar a inexistência. Aí tem a outra emanadora que ela segue o caminho da recordação e ela é super pura porque ela quer
conseguir conhecer e guardar e reter as memórias mais lindas, mais tristes de sofrimento, etc. Que só se mexe em furada. A gente tem a filha da recordação, que nasceu dos destroços da recordação, que tem uma outra personalidade dentro dela, que foi aquela que eu te mostrei, né? O A 7 de março, lá. né? 7 de março. Mano, simplesmente é foda. É tão foda que ela literalmente consegue encerrar a vida de um memoriando. O memoriando é uma existência amnética, é uma existência sem forma física, que é pura memória. Ela consegue encerrar a vida de uma existência sem forma física. É Pra que surreal. nunca mais exista. Cara, É como você apagar uma ideia, um pensamento da história, né? só tem BO em quem é emanador, cara. Só tem BO. O uso da destruição é pior ainda, mano. Cada um é pior que o outro.